Boa noite, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 22. Gente, que calor abençoado. Parece que eu já estou no Goiás. Gênesis, capítulo de número 22. Vamos falar sobre Abraão de novo? Deus prova Abraão. Diz o primeiro versículo: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Mantenha sua Bíblia aberta, porque nós iremos até o verso de número 19, mas só para adiantar um pouco, meus sermões costumam ser rápidos, mas essa é uma passagem um pouco longa, é uma história um pouco longa, então, se eu demorar um pouquinho mais, os irmãos tenham paciência. Nessa história nós vamos encontrar tantos ensinamentos, há uma riqueza tão profunda de ensinamentos para cada um de nós, e nós podemos, assim, de imediato, levantar 3 propósitos do porquê dessa história, do porquê Deus fez isso, do porquê isso ficou registrado. Primeiro, porque Deus queria testar Abraão, e o exemplo do teste dele com ele também é semelhante aos que Deus faz na nossa vida. Talvez não numa intensidade tão grande, mas Deus pegou um exemplo grande para que diante daquele os nossos ficassem menores. Também tem o propósito aqui de Deus em manifestar a sua indignação com uma prática que tinha naquela época, que era a prática de sacrifício de pessoas, em especial de crianças. Havia, naquela época, sacrifícios ao deus Moloque, uma divindade pagã, e, infelizmente, nos dias atuais, nós observamos tanta maldade. Às vezes, ouvimos a respeito de rumores, sacrifícios de pessoas, de crianças, e o crescente número de pedofilia, e todas essas coisas são contrárias à vontade do Senhor. E o terceiro e talvez principal ponto aqui é que essa história reflete a história de Jesus em relação a nós, como Jesus se entregou para que pudéssemos ser salvos. Então, vamos observar o nosso texto. O primeiro versículo que nós lemos nos diz que depois destas coisas, que coisas ele está se referindo? A tudo aquilo que já havia acontecido na vida, na história deste homem, Abraão. Na verdade, aqui já é a 8ª vez que Deus está falando com ele. Ele é uma pessoa que já conhecia o Senhor, é uma pessoa que já tinha experiência com Deus.
alguém que já tinha obedecido a Deus. Há pouco tempo atrás meditamos quando Deus o chama e fala: olha, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar qual é. Ele não sabia de nada, mas ele obedeceu a Deus e foi. E agora, depois de tudo isso, Deus traz ainda uma aprovação sobre a vida dele. E já percebi a atitude, a reação de alguns de nós quando somos provados, quando Deus coloca sobre nós alguma provação. Há em boa parte de nós aquele sentimento: mas poxa, por que Deus está me provando? Por que isso está acontecendo comigo? Como se o fato de já sermos fiéis a Ele nos blindasse. Então não pode mais acontecer nada mais comigo de ruim, Deus não pode mais me provar, porque agora eu já obedeci Ele, eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e então agora eu estaria protegido, livre de todas essas provações. Eu quero dizer já de início para você que Deus, o Deus eterno, Ele pode colocar a qualquer um de nós numa situação de prova, de teste, a qualquer momento que Ele assim desejar. Porque Ele é Deus, o eterno Deus, e os seus pensamentos estão muito além dos nossos. Aquilo que Ele quer fazer e aquilo que Ele deseja para nós e através de nós é bem maior. Então, não questione se chegar o dia mau, se chegar a provação, se dificuldades bater à sua porta, descanse no Senhor, creia nele. Diz que depois de tudo isso, depois de todo esse tempo, depois de tudo que Abraão já tinha passado, Deus vem e coloca sobre ele mais uma provação. Diz o texto que ele responde ao Senhor: eis-me aqui. E então Deus descreve qual seria essa provação. Verso 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Queridos, o teste é seríssimo, como aqui está escrito. Embora alguns que se dizem conhecedores da Bíblia hoje em dia queiram alegar que Deus não está pedindo aqui que Abraão matasse o seu filho, sacrificasse o seu filho em holocausto, que Deus estaria querendo é que Abraão o consagrasse para a obra ou coisa desse tipo. Isso não é verdade. Aqui realmente o que Deus quer é o que nós entendemos de pronto quando lemos, é que Deus leve ele até um determinado lugar e ali faça com ele como era feito com os sacrifícios de animais, oferecer em holocausto, o animal era morto. Ali ele era com uma faca, um cutelo, algum objeto cortante, ele era morto e depois todo o corpo era queimado. Era uma forma sacrificial de adoração a Deus, em especial pela retirada do pecado, porque o sangue era substitutivo. Talvez hoje em dia estranhemos isso, mas foi Deus quem estabeleceu dessa forma no passado, e isso agradava a Ele. E a Bíblia é clara ao dizer, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que sem derramamento de sangue não há o perdão dos pecados. Mas aqui não se tratava de imediato um teste a respeito de pecado. Deus estava testando a fé, a obediência deste homem. O texto deixa claro que é Isaque. Ele fala: teu filho, teu único filho, aquele que você ama.
É Deus enfatizando que realmente era algo muito precioso para ele, que Deus estava requerendo para si. Às vezes, na nossa vida, temos essas coisas que nos são preciosas. Às vezes é a saúde, às vezes é um casamento, às vezes é um filho, às vezes é a carreira profissional e assim por diante. O que é mais importante na sua vida? Que se porventura você corresse o risco de perder aquilo, você ficaria em crise. Agora, alguns aqui colocam esse ato como sendo um ato contraditório da parte de Deus. Como poderia Deus pedir um sacrifício humano, sendo que Ele já tinha condenado os sacrifícios humanos? Quando você lê lá, por exemplo, em Levítico 18, 21, você vai perceber que Deus proíbe sacrifícios humanos. Proíbe porque era uma prática comum naquela época, naquelas regiões, entre os pagãos. Eles praticavam o sacrifício humano, então Deus proibiu. Mas agora, como assim? Agora Deus está pedindo isso? Algumas considerações. Deus, ele estava pedindo algo que Ele mesmo não deixou que acontecesse, como nós iremos ver à frente. Então, era um teste de fé, era um teste de obediência. Segunda questão é que Deus já havia falado anteriormente que todos os primogênitos pertenciam a Ele. Isaac era esse aqui, é o filho da promessa, não foi o primeiro filho de Abraão, mas é o primeiro filho da promessa com Abraão e Sara. Era para ser ao Senhor, e Ele, Deus, como o Senhor Todo-Poderoso, tem direito sobre todas as pessoas, sobre todos nós. Deus tem direito sobre seus filhos, Deus tem direito sobre seus pais, Deus tem direito sobre o seu cônjuge, Deus tem direito sobre os seus bens materiais, Deus tem direito sobre a sua saúde, Deus tem direito sobre a sua vida. Quem é Ele para te requerer alguma coisa? Ele é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Na verdade, quem somos nós para questionar a Deus? Então, Ele, o Senhor, tinha direito de fazer essa petição, de pedir isso a Abraão, porque era o primogênito que deveria ser consagrado a Ele, porque Ele é Deus e Ele pode trazer a provação que Ele desejar sobre cada um de nós. O bem mais precioso para aquele homem era seu filho. Deus havia prometido ele. Ele, com sua esposa, eles não poderiam ter filhos. Sua esposa estéril. E Deus faz um milagre. E agora, se aquela criança, se aquele jovem viesse a morrer, toda a promessa de Deus se perderia. Tudo aquilo iria por água abaixo. Então aqui Deus coloca diante dele tudo ou nada. Tudo ou nada. Essa é a situação que encontramos aqui nesse texto. Verso de número 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ele partiu para aquele lugar que Deus falou, Monte Moriá, a região ali, um lugar distante. Alguns estimam entre 80 quilômetros, você imagina, andando a pé, levando, puxando carga, 80 quilômetros, gastaram 3 dias para chegar até aquele lugar. Mas chegou.
talvez aquele pai caminhando com seu filho, sabendo o que iria ser feito, ele desejasse que não chegasse. Mas chegou o momento. Assim como chega o momento para todos nós, talvez você já tenha sido surpreendido com alguma dificuldade. De um momento para outro, recebeu uma notícia ruim, um diagnóstico negativo, uma situação complicada. Nenhum de nós espera que venha momentos difíceis, mas eles podem vir e geralmente vêm sobre todos nós em maior ou menor medida, conforme Deus assim deseja. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse para os seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos juntos para vós. Alguns comentaristas, ao olharem, ao comentarem sobre esse verso de número 5, dizem que Abraão, ele sabia que o menino não iria morrer. Aliás, lá em Hebreus, menciona a respeito disso, quando fala dos heróis da fé, falando a respeito de Abraão, fala que ele cria que, se fosse necessário, Isaque até seria ressuscitado dentre os mortos. O fato é que, sabendo ou não, ele acreditava que, embora Deus houvesse pedido algo para ele, antes tinha uma promessa de Deus. E a promessa de Deus só poderia se cumprir através da vida daquele filho. E então aqui nós temos uma palavra de fé, uma palavra de confiança por parte de Abraão. Ele fala para os seus servos que estão ali naquela caminhada, acompanharam ele para esperarem ao pé daquele monte, e ele mais o seu filho iriam subir, e depois de fazerem a adoração, eles voltariam. Diz então o verso de número 6, que Abraão toma a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. A gente observa nas figuras, nos desenhos que tentam expressar esse acontecimento, e até mesmo nos filmes, quando colocam os personagens, sempre colocam Isaque como uma criança ou um pré-adolescente. Mas tudo leva a crer que ele não era mais uma criança, que ele devia ter entre 20 a 35 anos de idade quando esse fato aqui acontece. Observa que ele certamente tinha força e idade suficiente para fazer isso daqui, carregar nas suas costas ali a lenha para o holocausto. Abraão já levou aquela lenha, certamente em um jumento, em um cavalo, em algum animal. Depois chegou ali, ficaram todos e tinha que subir um monte. Imagina subir um monte, carregando lenha nas costas, em quantidade suficiente para fazer uma boa fogueira, para fazer um holocausto. Ele era alguém forte, este jovem. Abraão já não era tanto assim, ele estava levando de um lado um cutelo, de outro lado um fogo, que a gente também não sabe como que era esse fogo. Mas eles caminhavam juntos. Então, Isaque já tinha certa idade.
idade, inclusive para entender o que estava acontecendo ali, para questionar. É o que observamos na sequência, verso de número 7. Como foi a reação de Isaque? Diz o verso 7, quando Isaque então diz para o seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, eis a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Então, como era feito o holocausto? Como mencionei, pegava-se o cordeiro, sacrificava ali com aquele cutelo, matava, colocava sobre a lenha e queimava todo em sacrifício, em adoração a Deus. Este jovem agora, observando aquilo, caminhando, ali ele cria coragem para perguntar ao seu pai: pai, mas está faltando algo para o sacrifício? Ou seja, ele já tem idade suficiente para argumentar, para entender, para analisar toda aquela situação. Sabe, queridos, são momentos que às vezes a gente observa a situação e não vê uma saída, não vê uma solução, parece que as coisas não se encaixam. O verso de número 8 mostra que Abraão então responde para ele de uma maneira categórica: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro que é necessário para esse holocausto. É impressionante e por isso esse é um dos personagens que eu mais admiro nas Escrituras, Abraão. É impressionante porque ele não titubeou, ele não vacilou. Aqui ele mostra que ele acredita na provisão divina. Ele, por vários momentos aqui, manifesta essa confiança de que Deus vai providenciar tudo que é necessário. Deus vai providenciar esse cordeiro para que a adoração, para que o holocausto fosse perfeito ao Senhor. A história prossegue, verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, ele junta pedras, faz ali uma plataforma, um elevado, o altar. Diz na sequência que depois ele coloca sobre aquele altar a lenha, põe tudo certinho, amarrou seu filho Isaque e coloca ele deitado em cima daquela lenha. E verso 10, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Imolar é matar, é sacrificar. Observa como as coisas foram feitas, mas o texto não nos dá os detalhes. Nós não temos imagens. Nós não conseguimos perceber as emoções por detrás. Nós não conseguimos ver o coração acelerado, a boca seca, a dor na barriga, as mãos trêmulas, a lágrima correndo. Nós não conseguimos ver nada disso. Possivelmente tudo isso estava junto, num momento de provação tão grande, num momento de dificuldade tão severa. O texto não nos mostra, mas Isaque, por ser um jovem, por ser forte, conseguir carregar toda aquela lenha montanha acima,
certamente mais forte do que o seu pai, já abatido pela avançada idade, ele conseguiria muito bem resistir, não deixar o seu pai o amarrar, fugir daquele lugar. Como que ele, Abraão, uma pessoa já tão idosa, conseguiu amarrar seu filho e colocar? Sabe como? Que Isaac concordou. Ele não revidou. Isso é maravilhoso para nós. Um filho obediente ao pai, um filho que não resiste àquilo que os pais estão conduzindo para a vida dele. Vivemos época onde os filhos questionam tudo dos pais. Os filhos aborrecem seus pais. Esse não é o padrão bíblico. A Bíblia diz que os filhos devem ser obedientes aos pais. Isso é nos apresentado como um mandamento a ser obedecido por todos nós que somos filhos. Isaac, Eli, estava obediente ao seu pai. Quando ele percebe que ele era o cordeiro, que ele era o que seria sacrificado, ele se sujeitou ali ao que o pai deveria fazer. Ele confiava no seu pai. Ele sabia que o seu pai só faria o que Deus ordenasse. E ali eles estão diante de um ato de adoração a Deus. E ele se coloca como esse sacrifício para Deus. É difícil para Isaac, é muito mais difícil, talvez, muito mais difícil para seu pai. Queridos, nós não conseguimos, é impossível para qualquer um de nós termos a dimensão do que é que estava acontecendo. É impossível. Às vezes, quando percebemos o menor risco a um de nossos filhos, nós já nos transformamos. Aquele sentimento, aquele senso de proteção que faz nos despertar como um leão, como uma leoa, para proteger a sua cria. Agora, ali não é alguém estranho, ali não é um inimigo, ali é Deus que havia pedido isso. Sacrificar aquilo que era mais precioso para este homem. Às vezes não queremos abrir mão de coisas bem menores do que essas. Não queremos abrir mão de poder dormir até um pouco mais tarde, para poder vir domingo de manhã na igreja, para participar da escola bíblica. Não queremos abrir mão do conforto da nossa casa, sentado num sofá, com um ar-condicionado, ao invés de vir para a igreja participar do culto, nesse calor. Tantas coisas que não queremos sacrificar o nosso tempo para ajudar alguém, sacrificar o nosso tempo para fazer a obra do Senhor. Eu gostaria que você pensasse, o que é que você tem feito para o Senhor? Se a sua caminhada de fé tem sido só no sentido de receber do Senhor, o que é que você tem sacrificado a Deus? Agora, há pouco tivemos um momento de dízimos e ofertas, e quantas pessoas não conseguem enxergar esse ato de dizimar como um ato de adoração? Mas se eu entregar o dízimo, vai faltar.
Se você acha que vai faltar, é porque você não acredita no Deus que provê, no Deus que sustenta. Imagina se Abraão falasse, mas se eu matar o meu filho, como eu vou ficar? Acabou a promessa. Eu não tenho mais como ter filho, já sou idoso. Minha esposa é estéril. Esse aí foi um milagre. Nós somos crentes. Nós somos aqueles que cremos num Deus que nos concede aquilo que precisamos. Agora saiba você, meu irmão, minha irmã, que Deus testa a nossa fé. Que Deus prova o seu coração. E o objetivo dele, quando faz isso, é nos aperfeiçoar, é nos tornarmos mais obedientes e confiantes nele. Verso de número 11, quando então Abraão ali já está com aquele cutelo na mão, pronto para sacrificar, para tirar a vida do seu filho amado, diz o verso 11, que do céu, o anjo do Senhor dá um brado, um grito, uma voz forte, Abraão, Abraão. Ele então, assustado com aquela voz, responde, eis-me aqui, novamente uma palavra de prontidão. Então, do céu, o anjo do Senhor diz, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Alguns também que gostam de ver dificuldades na Bíblia, já questionaram, quer dizer que Deus não sabia que ele temia, porque aqui diz, agora eu sei que você me teme. Não, Deus sabia e sabe todas as coisas. O sentido agora é de alguém que acabou de passar no teste. E então Deus está confirmando que realmente ele acredita, que Abraão realmente acredita, que Abraão realmente é obediente ao fazer tudo isso. Sabe, queridos, Martim Lutero, ele expressou isso de uma forma muito poética, muito bonita, me permita ler. Abraão amarrou o seu filho e o deitou sobre a lenha. O pai ergueu o cutelo. O corpo de Isaque, exposto àquele imenso cutelo afiado, e caminhava em direção à sua garganta inocente. Se tivesse Deus cochilado por um instante, o jovem estaria morto. Eu não poderia contemplar isso. Não consigo pensar assim. O jovem era uma ovelha para o matadouro. Nunca na história houve tal obediência, salvo somente a de Cristo. Mas Deus estava observando, bem como os anjos. O pai ergueu a faca, o corpo não estremeceu, e então o anjo clamou a Abraão, Abraão. Vemos como a majestade divina está às portas, na hora da morte. E então dizemos, em meio à vida morremos. E Deus responde, sim, em meio à morte vivemos. Algo tão terrível como essa, uma prova tão forte como essa. Mas já observou que a maior de todas as provas é a que estamos passando? Sim, é a que estamos passando, porque é o momento nosso. É como vamos nos comportar diante daquilo. Seja grande ou seja pequena,
podemos ser aprovados ou sermos reprovados. Verso de número 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Aqui nós temos um substituto. Eles foram ali para adorar. O altar estava construído, a lenha estava no lugar, o fogo e o cutelo estavam ali, tudo pronto para a adoração ao Senhor. Faltava o animal para o sacrifício, e então Deus providencia um substituto. Abraão percebe ali, próximo, um carneiro que está preso, enroscado em alguns arbustos ali. Ele vai até lá, pega aquele carneiro e faz da mesma maneira, amarra, coloca sobre a lenha, sacrifica com aquele cutelo, acende o fogo, queima tudo aquilo. É o culto a Deus, é o sacrifício a Deus, como era prescrito naquela época. E aí é que vem esse paralelo com Jesus Cristo, quando nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus entregando o seu Filho para nos salvar. É Ele, Jesus, morrendo naquela cruz por cada um de nós, queridos. Aqui, então, nós temos esse belo paralelismo bíblico, aonde enxergamos o substituto. Quem deveria ser morto? Isaac. Mas ali um cordeiro morre no lugar dele. E lá mesmo em João, no capítulo 1, verso 29, quando João Batista observa Jesus vindo de encontro a ele, ele aponta e diz a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu a nossa morte. Nós é que deveríamos morrer por conta dos nossos pecados, dos nossos delitos. Mas Ele se entrega em nosso lugar. E somos então perdoados, justificados por conta do sacrifício dele. Ou seja, continua sendo necessário o derramamento de sangue. Como diz lá em Hebreus, sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Eu e você, hoje em dia, somos perdoados, porque o Cordeiro de Deus, Jesus, morreu por nós. O sangue dele foi vertido, derramado naquela cruz. Verso de número 14: pôs Abraão nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Esse termo que passou até ficar conhecido como um dos nomes do Senhor, né? O Jeová Jirê, o Senhor proverá. É o fato de Deus prover todas as coisas que nós necessitamos. É Ele, como eu já disse, que vai dar a cada um de nós aquilo que nós precisamos. É o Jeová Jirê, é o Senhor que provê, que concede todas as coisas. E por fim o texto encerra com a recompensa pela obediência de Abraão. Verso 15: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e
lhe disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Meu irmão, minha irmã, a obediência sempre trará as suas recompensas. Obedecer sempre será a melhor opção. Se for difícil, se for complicado, se for perigoso, mas se você tiver convicção de que Deus quer aquilo, obedeça. Obedeça porque Deus estará com você. Deus estará observando. E ainda que seja no último momento, Deus proverá aquilo que for necessário. Obedeça. Não questione. Não fique pensando. A desobediência mostra fraqueza da nossa parte. Mostra desconfiança nossa em relação ao governo, ao cuidado e ao amor de Deus. Você crê que Deus existe? Você crê que Ele é todo-poderoso? Você crê que Ele quer o melhor? Você confia realmente nele? Então, obedeça. Não questione. Obedeça ao Senhor. Concluindo, nós temos então um paralelismo fantástico aqui nesse texto. Isaac e Jesus foram obedientes até a morte. Isaac, como diz, poderia ter relutado, ter fugido, ter desobedecido ao seu pai, mas tal como Jesus, ele foi como uma ovelha muda. O que diz lá em Isaías 53, quando fala a respeito de Jesus? Que ele não reclamou, que ele não tentou nada, que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Ele poderia ter se livrado de todos aqueles que iriam crucificá-lo, mas não, ele se entregou. Isaac aqui foi passivo, foi obediente ao seu pai, acreditando que o seu pai estava na direção de Deus. Abraão e Deus não pouparam o seu filho. Abraão aqui como sendo expressão, um paralelismo, um paralelo da figura de Deus. Ele não poupou o seu filho, ele realmente iria matá-lo, sacrificá-lo. E a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para que fosse morto por nós, para o nosso bem. Temos, nos dois casos, o cordeiro substitutivo. Ali, naquele lugar, aquele animal que substituiu Isaac. E no nosso caso, Jesus, que é esse sacrifício por nós. E por fim, tanto Isaac quanto Jesus foram restaurados. Deus restitui, por assim dizer, concede Isaac a vida, e Jesus também ressuscitou dos mortos e está vivo. Sabe, queridos, falamos sobre fé, falamos sobre sacrifício, falamos sobre obediência. Às vezes tem sido apresentado um evangelho barato, aceite Jesus, seus problemas acabaram. Mas saiba que, eu já falei isso várias vezes aqui, o cristianismo
é marcado por sacrifício. De ponta a ponta, encontramos histórias de sacrifício. E a maior de todas é expressa pelo próprio Deus, que se sacrificou entregando seu Filho por nós. E ele, seu Filho, se sacrificando, indo voluntariamente, sem reclamar, e se entregando naquela cruz por cada um de nós. E ao longo da história, irmãos, irmãs, têm se sacrificado para lutar pela fé evangélica. Então, leve a sério a sua fé, leve a sério aquilo que Deus tem para nós. Procure entender o chamado, o propósito de Deus. Procure encaixar a sua vida na agenda de Deus, nos planos de Deus. E não querer pôr Ele na sua agenda, no seu propósito, no seu estilo de vida. O que é que tem tomado o lugar de Deus? Quais são os ídolos do seu coração? O que é que tem competido com Deus? O que é que Deus pediria para você sacrificar? Se Deus fosse pedir para você aquilo que é mais precioso para você, o que Ele pediria? E como você reagiria? Que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos capacite para sermos achados fiéis a Ele. Vamos orar? Pai, bendito seja o Senhor. Muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por ter permitido essa história, esse episódio com Abraão e Isaac ficar registrado para o nosso ensino, para a nossa edificação. Ó Pai, diante disso, nós achamos a nossa fé tão pequena, comparada a desses dois homens. Mas ainda assim, ó Pai, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, olhe, ó Deus, para o fundo da nossa alma, do nosso coração, nosso desejo sincero. O Senhor sabe que nós te amamos, Pai. E nós pedimos, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Dá a cada um de nós a obediência necessária. Confiamos na Tua provisão, no Teu livramento. E se lutas e dificuldades passarmos nessa vida, provações enfrentarmos, ainda assim, em todo tempo queremos Te adorar e ser fiéis. Abençoa Teu povo, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Presbítero Felipe, por favor.